Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e juntos hoje vamos estudar o corpo humano, vamos introduzir esse estudo do corpo humano. Mas antes, vamos para aqueles avisos, né? A questão aí de assistir nossas aulas pela TV. Legal, né, pessoal? Mas melhor ainda é assistir pelo aplicativo. Através do aplicativo, vocês vão poder conversar conosco, responder nossos questionamentos, fazer perguntas, dizer o nome da escola. E a gente aqui vai falar para vocês, vai falar agradecendo, né, aos gestores, aos professores que estão incentivando vocês a assistirem nossas aulas no ao vivo. Mas, além da TV e da questão do aplicativo, vocês podem rever nossas aulas no YouTube. E no YouTube vocês também podem contar com o chat. Coloca lá a sua dúvida, seu questionamento, sua resposta, quando a gente faz, no momento que a gente faz a pergunta. E também, gente, se estiverem gostando, dá um likezinho aí de incentivo. É assim que as nossas aulas são apresentadas para vocês. Agora, para que a nossa aula seja mais interativa e atinja o maior número de pessoas, nós contamos com a língua brasileira de sinais. E aí, nós hoje estamos aqui, ó, com Midian, se esforçando, fazendo o melhor que ela pode para levar a nossa aula até vocês. Então, aproveitem, fiquem atentos e vamos todos participar. E ainda tem alguns avisos, e agora em relação ao agosto, né? Agosto é o mês de conscientização. E aí nós já falamos sobre a amamentação, a saúde do homem, a prevenção e combate à violência contra a mulher. E esta semana nós estamos falando, né, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E aí, pessoal, muitos podem perguntar, para que tem essa semana? Para despertar naquelas pessoas que ainda não acordaram, no que diz respeito, né, à inclusão. É muito importante. E essa questão da inclusão, para a gente colocar para bem distante da gente, essa questão aí do preconceito. E eu acredito que muitos de vocês já vêm, não é, melhorando, e a cada dia a gente tentando ver que essas pessoas têm direito, não, elas estão em todos os espaços. E para isso é preciso que tenha algumas modificações nos ambientes, como rampa, como calçada, com marcação, como sinais de trânsito, com sinalização também sonora, tudo isso para poder atingir o maior número. E para falar a respeito dessa questão também, desse agosto, né, em relação aí à pessoa com deficiência, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela também vai dar as boas-vindas, porque ela está lá no chat, ligadinha aí com a fala de vocês. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Já estou aqui no chat, esperando aqui vocês conversarem aqui comigo e eu passar para a professora Isabel algumas informações. E em relação a essa campanha, né, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, essa lei, ela foi criada em 2017, é a Lei 13.585, pelo presidente da época, ela foi sancionada pelo presidente da época, e esse objetivo realmente é promover ações de inclusão social, combate preconceito, discriminação. Normalmente essas campanhas de conscientização, elas têm esse perfil. Então é muito importante que as comunidades, que as instituições reconheçam realmente, professora, as potencialidades dessas pessoas com essas deficiências, de uma forma geral, não é, professora? Pois é, professora Cláudia. Então, estamos nessa campanha, estamos juntos esta semana, né? Que não é só essa semana, é sempre, né? É o ano inteiro, é todos os anos. Mas aí, só para dar um alerta para quem ainda não está, né, nessa, vamos dizer assim, com essa perspectiva de perceber a importância dessas pessoas e o que elas são capazes, né? Porque elas são capazes de muita coisa, como nós também. Mas vamos aí à nossa aula, e eu estou trazendo para a gente falar um pouquinho agora sobre uma linha do tempo. O que é que nós já estudamos? Acompanhe aqui comigo. Então, o que é que nós já vimos em ciência esse ano? Nós já estudamos a questão aí, olha, do sistema solar, nós estudamos o planeta Terra. Após o planeta Terra, nós estudamos a questão dos biomas brasileiros, que também está representado aí nesse slide. Em relação aos biomas brasileiros, estudamos também os ecossistemas que compõem esses biomas, ou seja, o conjunto de seres vivos
e o conjunto de fatores abióticos. Estudamos os bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, o ar, a água, o solo, né? A temperatura, a luminosidade. Mas aí, esse ambiente, né? Esse ecossistema, ele é formado por vários seres vivos. Porém, o que nos interessa hoje é a questão do homem, que está representado aqui em relação aqui à população. Então, essa população compõe os ecossistemas também. Mas, para estudar a população, nós vamos, em ciência, estudar o corpo humano, porque a gente vai entender aí como é que ele funciona, o que é que compõe esse corpo. Então, aí nessa linhazinha rápida do tempo, nós vimos que nós estamos numa caminhada, e essa caminhada, ela vai nos levar a esse estudo. Então, vamos ver aí. Mas quando a gente fala do corpo humano, a gente vai falar da primeira célula. Não é isso, pessoal? E em relação à primeira célula, nós estamos aqui, olha, no momento da fecundação. A questão, né, do ovócito e o espermatozoide. E na medida que esse espermatozoide, né, entrou em contato aí com esse ovócito, agora nós já começamos aí a vida, a nossa vida começou aí, da união de 50% de característica que o espermatozoide leva e 50% que tem no óvulo. Vejam que interessante. Então, para formar a primeira célula do nosso corpo, foi preciso essa união aí. Uma infinidade de espermatozoides, mas vocês estão vendo que apenas esse consegue, né? E os outros, na medida que esse espermatozoide entrou, o ovócito ele se blinda. Então, ele não tem mais, não deixa mais nenhum outro entrar. E eles vão ser mandados embora. Aquele foi o campeão. É aquele que nos formou. É aquele que levou as características do nosso pai. E lá no ovócito tem as características da nossa mãe. E aí começa a vida. Começou assim a vida de cada um de nós. Mas aí a gente sabe que esse corpo ele é formado por uma infinidade de células. Então aquela célula que nos formou, ela teve a capacidade de formar todo o nosso corpo. Os músculos, os ossos, né? Os outros órgãos, o sangue. Vejam que fantástico. E aí quando a gente diz que é fantástico, a gente está falando que o corpo humano é uma verdadeira máquina. Né? Então, aí a gente vê a máquina, a gente associa logo a movimento, a corrida, né, gente? Então, aí eu fiz a primeira comparação aí, trazendo essa imagem, né, de uma corrida. E a gente vai ter que parar para pensar que para correr, a gente precisa de orientações. Não é sair correndo por aí. Então, a gente vai saber que a gente sabe, tem que ter o momento certo da pisada, né? Como é o movimento do braço, como é que a gente tem a coluna, como é a cabeça. Então, tudo isso, vocês vão ver essas orientações com o professor da educação física, que vai dar essas dicas de postura na hora que essa máquina, né, que é o nosso corpo, está aí em grande movimento. Mas, como a gente disse que é uma máquina, eu trouxe aqui uma engrenagem. O corpo humano é uma máquina perfeita em funcionamento. Então, o nosso corpo é como essa engrenagem aí, gente. Então, esse movimento que se encaixa perfeitamente e realiza uma infinidade de funções. Então, a gente vai ver, durante essas nossas aulas, nós vamos conversar bastante sobre essa máquina e essa engrenagem. Professora, mas que engrenagem é essa, né? O que é que a gente está vendo em relação a essa engrenagem? Então, a gente vai ver aqui uma quantidade de situações, problemas, para a gente poder entender nada melhor do que alguns questionamentos. E esses questionamentos eu estou chamando aí de situações, problema. No final da nossa aula, eu vou trazer para a gente ver o que é que vocês conseguiram responder, o que é que vocês tiveram segurança em responder e o que no decorrer da aula vocês foram modificando para melhor apresentar como resposta. Então, vamos ver quais são essas quatro. Vamos ler comigo essas 4 situações problema. A primeira diz o seguinte: como as células se organizam para formar o corpo? Como é que elas se organizam? Eu mostrei a vocês a primeira célula, 50% do espermatozoide e 50% do ovócito. E aí? Como é que elas se organizaram para se formar depois? A outra pergunta: quem coordena as funções dos órgãos? Então, eu tenho aí alguns órgãos. Quem é que coordena? Será que eles fazem sozinho? Aí vem outra pergunta sobre órgãos. Cada órgão trabalha isoladamente ou eles dividem as tarefas do corpo? O que é que vocês acham? Que o órgão faz tudo sozinho ou ele divide com outro órgão sua função? E, por fim,
quais os órgãos mais importantes do corpo humano. Vocês devem ter percebido que eu investi a situação problema em órgãos, né? E aí a gente vai conversar também sobre órgãos, mas a gente vai falar de outras coisas antes de chegar a esse órgão. Vamos lá? Então, aí a questão do nosso corpo. O corpo humano é constituído por diferentes partes. Nós temos vários sistemas diferentes, então a gente está chamando esses, nessa frase aí, eu estou colocando como, essas partes são os sistemas. O sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o locomotor, o nervoso, o sistema reprodutor. Então nós temos vários sistemas e aí o nosso corpo é tudo isso junto. Mas, para estudar, né, nós precisamos separar um pouquinho, embora que quando ele funciona, não tem separação. Eles estão integrados, eles estão unidos, e um fazendo uma função e dependendo do outro também. Vocês vão ver essa lógica durante a nossa aula. E aqui eu trago para vocês, né, os níveis de organização dos seres vivos. Eu estou trazendo aqui que o nosso corpo, né, se a gente parar um pouquinho para pensar, antes de ter a célula, ele tem uma estrutura que fica dentro da célula, chamada de organela. Essas organelas, elas apresentam, né, elas são compostas por moléculas. A molécula de água, a molécula de gordura, a molécula de açúcar. E essas moléculas são compostas, né, para compor a molécula, eu preciso de átomos, que são uma unidade. Então, eu tenho aí essa divisão. Porém, para a gente hoje é importante a gente saber que essas células, elas se reúnem e formam os tecidos formam os órgãos, e a reunião de órgãos vai formar os sistemas. E todos os sistemas juntos vão representar aí o nosso corpo. Então, é sempre aí essa questão, né, como se fosse uma sequência, que eu vou da unidade, aí a questão da célula, até o organismo, que é o corpo completo. Mas vamos lá, partindo aí da célula. E aí eu trago para vocês o conceito de célula. As células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. As nossas células são microscópicas. E aí eu estou trazendo uma representação que mostra que a célula ela é bem preenchida, né? Então, dentro da célula tem um núcleo, tem um citoplasma. E essas figurinhas coloridas são o quê? São essas organelas que eu mostrei no slide anterior. Então, veja como a nossa célula ela é bem preenchida. E nela acontecem muitas funções importantes. Então, vamos lá. Com a reunião de célula, né? Eu vou mostrar aqui, né, alguns tipos de célula. Eu tenho ali células sanguíneas com um vídeo. Eu tenho célula muscular, né? A célula nervosa, as células da nossa pele e células também que revestem os órgãos internos. Então, as células não são iguais. Elas são diferentes e é na diferença que elas realizam funções também diferentes. Então, vejam que uma célula da pele, ela tem uma estrutura que pode ser comparada até mesmo a uma cerâmica, um azulejo. As plaquinhas, uma após a outra. Já vocês estão vendo aí na célula do sangue, que é um conjunto de células que está em constante circulação, em constante movimento. E agora a gente vai para tecido, que é uma reunião de células. Olha aí, vamos comigo ler o conceito. O tecido é um conjunto de células de estrutura muito parecidas, que realizam o mesmo tipo de atividade e tem a mesma origem embrionária. Então, eu mostrei para vocês, no início lá da nossa aula, a questão de como forma a primeira célula, como foi formada a nossa primeira célula. Da união de 50% que veio no espermatozoide e 50% que veio do ovócito. Legal. Agora, a partir daí, né, que vai se formar o embrião, é de lá que vão formar os tecidos. Então, eles apresentam os tecidos, eles têm que apresentar aí, olha, uma atividade parecida. Eles têm também característica e estrutura muito parecida. Então, a questão de tecido. O que é que nós vamos agora? Esses tecidos do nosso corpo, eles não são iguais. Eles vão apresentar diferença porque cada parte do nosso corpo requer um tipo diferente. Exemplo, o tecido epitelial, o tecido da nossa pele. O tecido conjuntivo, ele tem uma subdivisão. Ele é o adiposo, que é o tecido gorduroso, o tecido de gordura, que se acumula em várias partes do corpo, principalmente na barriga, no abdômen. A cartilagem, o tecido cartilaginoso, que a gente vai ver presente nas extremidades dos ossos, na ponta do nariz e também na orelha, então a gente vai ver isso. O tecido ósseo, que forma o nosso esqueleto. O tecido sanguíneo,
né, que circula pelos nossos vasos, pelas nossas veias e artérias. O tecido muscular também tem subdivisão. É o liso, esquelético e o cardíaco. Então, a gente vai ver aí o tecido muscular liso, que está presente em alguns órgãos, como é o caso da bexiga urinária. O tecido esquelético são os nossos músculos, que vão fazer todo o movimento do nosso corpo. E o cardíaco é um tecido, né, bem específico lá do nosso coração, que é um tecido bem elástico, que vai impulsionar o sangue para sair e para ser distribuído para o corpo inteiro. E, por fim, o tecido nervoso, bem interessante também, que aí a gente vai ver que ele coordena, né, todos os sistemas. E aí eu acho que eu já dei uma respostinha de uma das situações, problemas aqui também. Então, fiquem atentos para quem já arriscou uma resposta, na medida que vai ouvindo alguma informação, vai refazendo a sua resposta. O que é que nós temos mais? Nós temos agora, saímos de tecido e vamos para órgãos. E são estruturas especializadas, formadas a partir de tecidos, e esse tecido é o tecido epitelial, como eu já falei antes, o muscular, o nervoso, o conjuntivo, que vão formar esses órgãos que estão aqui em volta. Então, os órgãos são formados por diversos tipos de tecido, ok? Mas o mais interessante dos órgãos é o que está formando aí, ó. Os órgãos realizam funções que os tecidos sozinhos não poderiam realizar. Então, por isso que é importante. E, às vezes, um determinado órgão, ele tem mais de um tipo de tecido. E eles precisam realizar a função. E a função dele, se ele tivesse um tipo só, talvez não tivesse condições de realizar. No esquema também eu consigo ver, né, alguns órgãos e a localização desses órgãos. E aí a gente começa a ver que a posição é muito importante. Não é isso? Vamos mais? Ainda falando de órgãos. Então, o que é que eu tenho em relação aí a órgãos, né? Os diferentes órgãos podem atuar em conjunto, desempenhando funções específicas. É interessante aqui que a gente vai ver que existem órgãos que são comuns a dois sistemas. Exemplo, no sistema respiratório, o alimento passa por um tubo, que lá no sistema digestório, o alimento passa por um tubo, que também, lá no sistema respiratório, ele vai ser importante, só que para passar o ar. Então, a gente vai ver aí que existem órgãos que estão presentes em mais de um sistema, um colaborando com o outro, ou seja, tendo funções específicas, dependendo do momento e da ação. Então, vejam que é interessante em relação aí a esses órgãos. E aí, gente, quando a gente fala que um órgão está ajudando o outro, vem essa frase muito interessante. O corpo humano é um sistema integrado. Como eu falei para vocês no início, nós estamos estudando separadamente, vamos estudar separadamente para facilitar a compreensão. Mas lá no nosso corpo, aqui no meu corpo e aí no seu corpo, tudo isso vai funcionar de forma integrada. Vejam esse exemplo que eu vou apontar aqui para vocês verem um exemplo, numa quantidade, numa infinidade que nós temos aí no dia a dia. Então, apontando aqui para vocês, eu tenho aí a pele, né? E na questão aí da pele, ela captou uma informação. Pode ser um ambiente que está quente, um objeto quente. E essa informação vai passar pelas células nervosas e vai chegar até os nossos músculos. Se for uma questão de proteção, esses músculos eles já vão agir para a gente soltar aquela panela quente. Mas se por acaso precisar e chegar até o nosso cérebro, o cérebro vai processar lentamente ou rapidamente. Mas isso aqui vai acontecer de forma instantânea, dependendo do que seja. Às vezes, o ambiente apresenta uma temperatura muito fria. Além da gente ter essa sensação, os pelos começam a ficar arrepiados, mostrando para a gente que aquele ambiente está muito frio. Então, eu tenho também um conjunto de ações que está mostrando, está provando que o nosso corpo ele é um grande sistema integrado. Então, ele não vai funcionar por pedacinhos, não. Ele vai funcionar como um todo. Mas, na continuação, eu estou trazendo aqui para vocês algumas curiosidades. E nas curiosidades é o que eu quero que vocês também fiquem atentos. Eu trouxe algumas, mas tem uma boa sugestão para vocês. Vejam aqui. Curiosidades. Eu estou trazendo curiosidades sobre os órgãos. Lembrem que
eu trouxe para vocês só situações, problemas sobre o órgão. E eu vou ainda pegar essa situação, problema, para a gente poder discutir. Então, aqui eu trouxe uma. O fígado é o único órgão que pode se regenerar. Como assim? Então, na questão aí, não é regenerar todo, é regenerar parte. É recuperar parte perdida, parte lesionada. Então, essa seria uma curiosidade. A outra é que o seu pulmão esquerdo, o meu também, viu, gente? É cerca de 10% menor que o direito. Vocês sabiam disso, dessa curiosidade? Mas por que será? Eu não vou responder hoje, vou deixar para responder na próxima aula, porque eu já estou afirmando que ele é menor. Mas ele é menor por um porquê. E esse porquê eu acredito que você vai investigar. O outro é uma curiosidade sobre o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. A pele mede cerca de 2 metros, né? E aí a questão de aproximadamente 4 quilos. A gente vai ver aí que algumas literaturas até apresentam aqui mais. Mas eu acho que esse autor aí que eu me baseei foi numa estatura, né? Não tão alta, porque quanto mais alto, mais essa extensão. E essa massa, né, vai ser maior. Então vejam aí que essa curiosidade que eu estou mostrando a vocês. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho uma sugestão, né? Deixei aqui uma curiosidade de saber por que o pulmão esquerdo ele é cerca de 10% menor. Quero que vocês me respondam. Mas eu quero mais ainda isso aqui, ó, gente. Que vocês façam uma tarefa. E essa tarefa é pesquisar outras curiosidades sobre o corpo. E aí, vocês vão ter que buscar. Vai lá no livro, né? Vai no seu livro, vai também, né, na internet, ver que informação. Mas aí na internet eu quero que vocês deem uma olhadinha aonde vocês estão pesquisando. Quem foi que deu essa informação? Para trazer uma informação, não só para aqui, mas também para a escola, uma informação segura. Então não é o primeiro site que você abre. Abre mais uns 2 ou 3 e confere aquele dado, aquela informação. Tá? E também vê de onde é que você está pesquisando, quem é que está lhe dando aquela informação. Mas tudo isso, né, é em relação aí à questão dos órgãos. Mas agora o que eu quero trabalhar com vocês e saber se vocês responderam foram as situações problema. Não adianta eu estar apresentando lá no início e depois a gente não falar sobre ela. Não é isso? Então, e aí? Como as células se organizam para formar o corpo? Será que vocês têm a resposta? Elas se organizam em forma de quê? Elas vão formar os tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos vão formar os sistemas, e os sistemas reunidos vão formar o nosso corpo. Então, quem colocou nessa sequência, ou até quem disse, ele vai formar o tecido, e do tecido vai formar o órgão. Então, quem colocou assim, dá uma melhorada e fala o passo a passo, mostrando que você compreendeu, que você sabe a resposta. A outra, quem coordena as funções dos órgãos? Né? Quando eu digo assim, bem generalizado, quem coordena, né? Então a gente vai ver durante nossas aulas que existem 2 sistemas que vão ajudar bastante. Eu coloquei já aqui, na hora que eu estava falando, eu dei resposta a vocês, que era a questão de quem? Do sistema nervoso. Mas existe também o sistema endócrino, que também vai estar dando um apoio ao sistema nervoso. Seria como um colaborador, um assistente do sistema nervoso e dá aí essas respostas. Vejam que legal. Cada órgão trabalha isoladamente ou eles dividem as tarefas do corpo. E aí a gente vai ver que a função, né, ele tem uma função, ele realiza a sua função. Mas a função completa só quando chega em relação aí ao sistema, onde ele divide as tarefas, onde ele faz uma, vamos dizer, o sistema, o intestino vai ter que digerir, né? Desculpa, o estômago vai ter que digerir. Mas se lá na boca não começou essa digestão, com a mastigação, ele não vai fazer uma boa digestão, ok? E assim outros órgãos também. E por fim, quais os órgãos mais importantes do corpo humano? Essa questão aí eu não vou responder. Eu quero que vocês investiguem. Só que vocês vão investigar diferente. Ao invés de vocês irem aos livros, vocês vão perguntar às pessoas em volta de vocês. Aí na casa de vocês, pergunta a tia, a mãe, a madrinha, o pai, qual o órgão que eles acham. E vai anotando. Depois que você tiver já uma grande quantidade lá na escola com os amigos, quando você tiver uma grande quantidade, aí é que você vai fazer sua pesquisa científica e vai ver se existe esse órgão, né? Se existe um ou mais de um, que eles seriam mais importantes.
será que tem órgão mais importante? O que faltar para a gente vai dar trabalho. Então, aí eu vou deixando já essa dica, né, do que vocês devem fazer em relação à atividade e dei para vocês, fora a atividade, 2 questionamentos. O primeiro é saber por que o pulmão é menor, o pulmão esquerdo, e aqui o órgão, mas faço questão que vocês colham muita informação em volta de vocês. Vou chamar a professora Cláudia, que ela vai se despedir e eu volto para me despedir também de vocês. Bem, pessoal, vejam aí como é importante, né, conhecermos o nosso corpo. Então, vocês fiquem atentos para fazerem a pesquisa de vocês que a professora Isabel pediu. É bem interessante essa pesquisa para saber, não é, qual o órgão mais importante, professora. Eu achei bem interessante essa pesquisa na escola, na rua, nos vizinhos, né? E aí vocês trazerem esse resultado aí e depois dá um trabalho bom, viu, professora? Dá uma pesquisa muito boa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Que bom, professora Cláudia. Bom aí na sua participação, no incentivo que está dando aí para os meninos, né? Então, agradeço aqui a todos que participaram, que se empenharam para essa aula vir ao ar. E agradeço a você que está nos assistindo. Agora vou fazer um pedido. Vai lá na sua escola e diz para os amigos que você está assistindo. Incentiva eles a assistirem também. Mas por hoje é só. Essa aula ainda continua. Tchau, tchau, pessoal.